Brasil alcançou resultados notáveis nas últimas décadas. A redução da mortalidade infantil é um marco digno de orgulho para todos nós. Mas é necessário que o Estado brasileiro elabore e ponha em prática políticas públicas capazes de fazer chegar à primeira infância os mais recentes avanços na ciência, na tecnologia e, por que não, na legislação. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou Vital Didonê, mestre e especialista em educação infantil, e Laurista Correia Filho, pediatra e neonatologista. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Laurista, o que é primeira infância? Vamos conceituar. Qual é a faixa etária? Então, em primeiro lugar, existe um conceito de que seria de 0 a 6 anos. O conceito mais moderno é que a criança não começa quando a gente pergunta, quando está numa palestra, quando começa a vida? E muitas vezes falam, quando nasce. Então não é. Então hoje a tendência é dizer da fase intrauterina até os 6 anos. Em cima disso já tem a perinatalidade, que é a partir da 22ª semana até o primeiro mês de vida. Os primeiros 7 dias de vida seria o período perinatal. Então nós que estamos preocupados não só com o bem-estar físico do nosso bebê humano, estamos preocupados também com o bem-estar mental. Então a gente sabe que o nenê, o bebê nosso, o bebê humano aqui na África, onde você pensar no Canadá, ele nasce com 100 bilhões de neurônios. Ele já nasce pronto, mas inacabado. Então nós temos que dar essa atenção que não foi dada num tempo não muito distante para a fase intrauterina. Porque nós temos as crianças que são bem tratadas no útero e têm as maltratadas no útero. Ou seja, os cuidados têm que começar desde antes mesmo que a criança venha ao mundo. Exatamente. Né? Professor Vital Didonê, o senhor assistia há pouco uma entrevista sua no YouTube, em que o senhor falava sobre as duas valorizações que são dadas à criança. A criança não é apenas não pode ser valorizada apenas como aquele ser que será um dia um adulto. Ela tem um valor intrínseco. O senhor poderia falar sobre isso? Qual a importância de nós termos um outro conceito da criança para que se tenha uma valorização da primeira infância? Essa é uma ideia bastante recente de valorizar a infância e os anos de vida da criança como valor em si mesmo. Por quê? Porque se exagera muito a expectativa do futuro. Sempre diz, a criança é o futuro da sociedade. O futuro do Brasil depende da infância de hoje. Sempre pensando no depois. E quando se esquece a dignidade da criança e a importância do dia a dia, a gente nega a infância, nega o valor das experiências infantis agora e investe só naquilo que ela vai ser no futuro. Por exemplo, hoje estão querendo ensinar mandarim na pré-escola. Até criança de 3 anos, ontem uma mãe já me falou que botou o filhinho numa pré-escola que está ensinando mandarim com 3 anos. Em função de uma perspectiva profissional no futuro. Isso. Né? Então, quando se nega a criança hoje, o conceito que ela tem é o seguinte, eu não valho nada. Inconscientemente ela está formando essa percepção de que eu só vou valer mais tarde. Então, por que eu vou valorizar a minha vida de agora? E a melhor forma de preparar o futuro é viver intensamente o presente. Quanto melhor se atender a criança nas suas necessidades atuais e compreender que ela precisa ser feliz hoje e plenamente realizada como criança, é a melhor forma de a gente ter um adulto seguro, confiante, preparado, capaz de resolver os desafios que vão surgir no futuro. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Então, nós não temos que preparar para aquele futuro ignoto. Nós temos que instrumentalizar de tal forma a criança na plenitude das suas capacidades hoje, de sorte que, à medida que ela vai crescendo, ela vai respondendo adequadamente aos desafios. Doutor Laurista, a neonatologia evoluiu muito nos últimos 40, 50 anos. Qual a perspectiva que nós temos aí pela frente, se ela for conduzida também com uma política pública específica para a primeira infância? Então, para iniciar, o termo de neonatologia já está ficando ultrapassado. Como eu acabei de falar, nós estamos muito interessados na fase intrauterina. Então seria perinatologia.
Então nós temos que ser perinatologistas. Porque neonatologia implicaria apenas após o nascimento. Exatamente. E você vê que tem culturas, por exemplo, chinesa, você tem a idade que tem desde da concepção. Então você tem 40 anos e 9 meses. É a partir do nascimento que começa a contar a sua vida, não é? Quando entrevistaram o Dalai Lama, falaram, tal. O cara sabia a biografia dele em Cor, lá na França, ele esteve na França, e o cara falou lá que ele tinha 49 anos à época, e aí ele foi passar a palavra para ele, ele falou, olha, só teve um erro na minha biografia. Aí o cara ficou, né? Ficou sentido, ele falou assim, não, o erro foi que eu não tenho só 49 anos, eu tenho 49 anos e 9 meses. Aí todo mundo viu a importância naquela tranquilidade dele, de ele dar a importância à fase intrauterina. Então, a perinatologia hoje, infelizmente, na formação dos médicos e que aqueles que vão fazer, na formação geral e depois na especialização, que seria neonatologia, tem que ser perinatologia. Não dá para dissociar, né? O grande pediatra e psicanalista Winnicott, ele já falou, uma criança só não existe. E não existe. Várias experiências, infelizmente não foram muitas, mas para ver como o ser humano falava, mas foram encontradas aquelas crianças que foram encontradas no meio de lobos, né? Já com 8 anos, 1 ano e meio, que é o caso mais da Kamala e da Amala, né, na Índia, e a criança vivia como lobo, as crianças que foram encontradas ainda vivas, né? Então, essa experiência tem que ser feita, né, desde a mãe, se você puder, acolher essa mãe que já concebeu, está gestante. E nós temos ainda mais uma problemática a resolver. Nós temos muitas gestantes adolescentes no nosso Brasil. Então, como você pegar uma criança de 12 anos, o que você sabe? Você tem que saber da criança, o desenvolvimento infantil, até a fase adulta do adolescente. Então, nós estamos cuidando de adolescentes, né? E muitas vezes... É um problema social grave. Grave, porque as pessoas não estão se preparando para receber, nunca se prepararam. O Vital falou, e é verdade, a posição, tudo que a gente quer saber é o adulto já. A criança parece que ela vai evoluir sozinha. E o ser humano é o mamífero mais desamparado que nós temos. Leva 1 ano para andar, né? Depois 2 anos para falar. Também depois que fala e que anda, ninguém segura mais, não é? Mas, você vê, é um ser desamparado. Não existe instinto materno, não existe, existe amor materno. Mas instinto como tem do gato, senão não estamos vendo, como a gente vê todas as semanas, crianças jogadas dentro da caçamba, outros jogados lá na Lagoa da Pampulha. Enfim, toda semana sai uma mãe que tentou esconder, jogar fora seu bebê. Nenhum animal faz isso, não é? Doutor Laurício, tanto o senhor quanto o professor Vital Didonné participaram da Semana de Valorização da Primeira Infância, da infância aqui no Senado. E vocês escreveram artigos, os senhores escreveram artigos nessa publicação de extrema qualidade, que é a Primeira Infância, Ideias e Intervenções Oportunas. Agora, no seu artigo especificamente, professor, o senhor faz uma crítica à política pública brasileira no que concerne à infância e a criança como um todo. E defende que seja seja elaborada uma política pública para a primeira infância especificamente. Por quê? Tem se dado muita atenção no Brasil aos problemas, quando se diz criança e adolescente, aos problemas mais evidentes na adolescência. E tem se deixado, em grande parte, a infância e sobretudo, a primeira infância na sombra. Nos últimos anos, houve grandes avanços nas políticas públicas. Nós temos política de educação infantil, de saúde, de assistência, temos políticas de proteção, de defesa dos direitos. A legislação também. A legislação foi extraordinária no Brasil, até exemplar para muitos outros países. A proibição a intervenção da legislação dos castigos físicos. Exatamente. Então, nós temos um quadro de leis e de políticas bastante avançado. No entanto, elas têm algumas falhas. Por exemplo, elas não se articulam umas com as outras, trabalham verticalmente, isoladamente. Segundo, não abrangem todos os direitos da criança. Então, a criança é vista
em momentos diferentes, em fases diferentes, mas não ela como sujeito cidadã que tem uma integralidade de pessoa, que deve ser entendida ela na sua globalidade. Terceiro, existem áreas que não são atendidas. Então, a crítica que eu faço não é ao que existe, é ao que falta fazer. E o que falta fazer é articular as políticas e complementar naquilo que está faltando e universalizar o atendimento, porque ainda estamos com um atendimento não universalizado. Avançamos em algumas áreas, como você referiu, Paulo, no início, sobre redução da mortalidade infantil, da desnutrição e programas de educação infantil, sobretudo na creche, na pré-escola, aliás, mas na creche estão muito descobertas. A demanda é imensa de mulheres trabalhadoras que não têm onde colocar seus filhos, porque não têm creches suficientes. Falta um investimento maior na formação dos profissionais da área da creche para que eles façam desses momentos que as crianças estão em atividades coletivas nesses estabelecimentos de educação infantil, façam disso uma verdadeira aprendizagem de experiência, que não fiquem diante da televisão ou um monte de crianças brincando num pátio sem um adulto qualificado. Então, é preciso articular as políticas, complementar aquelas áreas que estão descobertas e universalizar e dar uma visão de longo prazo. É isso que a gente propõe com o Plano Nacional pela Primeira Infância, que a sociedade e governo juntos elaboraram esse documento que tem uma perspectiva abrangente de todos os direitos, de longo prazo, elaborado de forma democrática e que agora está sendo desdobrado em planos municipais, para que todos os municípios brasileiros tenham um plano abrangente de todos os direitos e olhando para a criança como cidadã sujeito de direitos, como pessoa humana que tem direito a viver intensamente a sua infância e que essa está sendo preparada para um bom futuro. Doutor Maurício, na sua experiência de pediatra, o que poderia avançar, no que poderia haver um avanço na legislação brasileira? Então, em primeiro lugar, nós falamos já da importância de se ver se pudesse desde a concepção, para você poder atuar junto com essa díade, né, a mãe e o bebê, ou a tríade, a mãe, o pai e o bebê, para que a gente pudesse. Então você imagine um pré-natal, quanta coisa nós podemos fazer num pré-natal. Né? Aqueles que têm conhecimento que ali dentro tem um bebê, porque o que se tem preocupado, qual é o modelo, qual é o paradigma, né? É o que se ensina nas faculdades, é o modelo, o paradigma do nosológico, é diagnóstico e tratamento. Você aprende a fazer diagnóstico e tratar, A parte mental, todo mundo fala em saúde física, você vai mesmo na formação do desenvolvimento, ele sabe como é o desenvolvimento infantil, mas quando você pergunta como é que está o desenvolvimento dessa criança, ele está com peso normal, o perímetro cefálico vai indo bem, o cérebro está crescendo direitinho, então nós temos muita atividade para a parte física. No pré-natal, a pessoa faz a anamnese, identificação e já vai pesar a gestante, não vai perguntar, então, está tudo bem em casa? Quando você... A gente já sabe isso da psicologia, quando você põe a mão nas costas, como que você acolhe a pessoa. Né? Você imagina uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem num pré-natal, que não precisa ter um médico. O médico é quando tiver um problema ou uma consulta no início, uma consulta no final. Então, ela vai saber... Só intervém quando necessário. Né? E vai saber, e a enfermeira, a assistente que está ali, ela tem que estar treinada, como o Vital falou, tem que haver uma capacitação. E quando a gente fala de um programa dentro de um hospital, tem que ser do porteiro ao diretor. Então, quando se pergunta qual é a pessoa mais importante aqui dentro do hospital, você falar num curso de recursos humanos, fala assim, o diretor. O diretor do hospital? Ele é a pessoa... Não, é o paciente, é o mais importante. É a pessoa mais importante, né, do hospital. A mudança de foco, né? Exato. Você vê que o radical já é hospital. Vem de hospedar. É o mesmo radical, é o mesmo, né? O prefixo que você tem é hospedar. E nós sabemos que nessa área, quantas vezes nós não vimos as mães, coitadinhas, chegarem, né? Nós estamos falando da massa, de todo mundo, não é a clínica particular que vai lá, todo mundo, né? Acolhendo a pessoa. Nós tentamos mudar até o termo de recepção para acolhimento, que vem do francês também, accueil,
Você acolhe. Quando você fala, eu estou acolhendo, parece que você está abrindo os braços e pegando a pessoa. Já muda a conotação completamente. Muda, só no falar. Né? Eu falei numa palestra, e o diretor do hospital falou assim, vocês põem o segurança na frente. O pai, às vezes, coitado, chegou no fim de semana, deu um sinal de parto, vai nascer. O bebê, ele vai para lá, ele já tomou até uma cervejinha dele, ou tomou uma biritinha dele, ele vai, o segurança já acha que ele está, né, embriagado e já não, vai fazer a ficha ali. Então vocês põem o segurança, tudo bem que tem que ter um segurança, tem que ter um sistema que você tem que chamar uma pessoa, mas não ele com um revólver e um cacetete, a hora que entra o casal, que entra, né, o pessoal com aquele bebê, a mãe já está, né, ela está fragilizada com aquele, ela tem que ir para o hospital, vai com a sandalinha dela havaiana, né, entra, eles tiram toda a roupa da criança, da mãe, antes até fazer tricotomia, tirava todo o pelo, a última coisa que você tem é seu pelo, né, e a mãe fazia hoje, felizmente vários lugares não faz mais, tricotomia, raspava tudo e punha um aventalzinho para ela pôr, o avental, aquele aventalzinho, né, e colocava, nunca era do tamanho dela. A barriga está desse tamanho. Então, se ela fechasse aqui na barriga, aparecia atrás. Então, ela não sabia o que ela fazia. Aí enrolava aquela roupa e dava no guichezinho, entregava para o pai. Aqui. Já fica despersonalizado. Tudo, não tem nada. Então, não são coisas difíceis. São procedimentos pequenos que têm grande significado. Mas tem que ter esse conhecimento. Na valorização do ser humano, numa hora tão importante que é a hora tão importante. Aí vai para ganhar o neném e fala, muito bem, aí faz isso. Ela não tem ninguém. Hoje a legislação permite, né, o encarregado da saúde materna e infantil do Ministério da Saúde ainda repetiu isso nessa reunião. É o que se chama de parto humanizado. Imagina, o grande obstetra Michel Audin, francês também, que fez parto na água, ele faz parto na água, mas ele fazia o parto onde a mãe quisesse, dentro do hospital. Essa semana da valorização da primeira infância, você vê que no final é cultura da paz, é semana, né, da primeira infância cultura da valorização da primeira infância e cultura da paz. Por quê? Na primeira edição, o professor Vital falou, faz parte do comitê científico de organização, e nós queríamos, onde está a violência? O cara nasce violento, ele vem carimbado, que ele vai ser o Elias maluco, né? Ele já vem todos. Existem doenças que trazem problemas, mas a porcentagem é tão pequena. Na verdade, né? a partir falta uma enzima, da falta imitação de um comportamento violento. Exatamente. Né? Da onde que vem? Então, nós não tem milhões de trabalhos dizendo como que você vai construir esse cérebro. O senhor tocou num ponto muito importante, eu gostaria de ressaltar. Os senhores participaram da 5ª Semana de Valorização da Primeira Infância e da Cultura da Paz, que já é o próprio numeral já diz a 5ª semana, né, que o Senado desenvolve aqui com a participação de cientistas, de pesquisadores, de profissionais do mais alto nível. O que falta para que isso seja colocado na prática e que a mídia assuma a sua responsabilidade de também divulgar o lado não comercial? Eu acredito que a própria evolução dessas semanas, que como você falou, a 5ª, está demonstrando que ela está crescendo no país. Nós tivemos nessa agora uma afluência de gente de diferentes estados, que já tinha nos anteriores, mas nesse ano aumentou. Ou seja, a divulgação já está atraindo gente. Segundo, está sendo já formando um certo conceito no país de que esse é um acontecimento de grande qualidade profissional, técnica, que as pessoas que aqui vêm saem muito satisfeitas com a aprendizagem. Ontem uma professora do Paraná me disse assim, eu jamais imaginava que eu ia aprender tanto em tão pouco tempo. E na audiência pública na Comissão de Educação ontem, uma aluna de uma faculdade de serviço social disse que aqui ela aprendeu mais do que na faculdade. É um pouco de exagero, mas de qualquer forma é uma satisfação que as pessoas... E essas são divulgadoras. Bom, agora eu acredito que essa semana tem um potencial imenso de desdobramento, porque os profissionais que vêm, os pesquisadores, especialistas, têm um cabedal de informações e conhecimento e só é transmitido uma parte nas palestras e nos cursos. A TV Senado dá
abre essa janela para chegar ao país toda a informação com essas entrevistas que fazem com esses profissionais, mas eu penso que o desdobramento dela em assembleias legislativas, por exemplo, poderia acontecer como uma ação proativa do próprio Senado, ou do Congresso Nacional, junto com as Assembleias Legislativas, fazendo essas semanas repercutindo nos estados, porque aí amplia enormemente o número de assistentes. Que balanço os senhores fazem da política pública brasileira para a primeira infância nesse momento? Bom, política pública é uma área em que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos, e o balanço que eu faço é o seguinte: nós estamos dando grandes progressos, fazendo grandes avanços, alcançando mais o grupo que está precisando mais, que são as crianças mais abandonadas, mais excluídas, mais carentes. No entanto, ainda não chegamos às que estão mais e mais e mais. O programa Brasil Carinhoso é já uma tentativa exitosa de articular pelo menos 3 ministérios numa ação conjunta, Ministério da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, no foco das crianças que estão na maior faixa de pobreza, de miséria. No entanto, tem as indígenas, tem as ribeirinhas, tem as crianças da zona rural, que não têm mínimo acesso aos serviços públicos, ou então muito restritos. É preciso que a política pública seja universalizada. Quer dizer, tem que se definir a responsabilidade do Estado brasileiro com todos os seus cidadãos, independentemente da faixa de renda, onde moram, a que famílias pertencem, a que situação de vida estão submetidas. E não vamos pensar só nas crianças pobres, porque criança é criança independente do nível de renda de seus pais. As crianças do nível socioeconômico alto estão muito abandonadas pelos pais que não têm tempo, que estão muito ocupados, que terceirizam o cuidado e a educação para instituições, para profissionais de outra natureza, e essa criança se sente sem chão, só exigida como para dar boas respostas, porque a expectativa em relação a ela é muito alta. E aí vem a frustração, a violência se dá também nessas crianças de nível socioeconômico alto, pelo bullying, pela forma agressiva de responder, pela timidez quando se retraem. Então, pela falta de orientação quando tem contato com televisão, com internet, com entretenimento. Vivemos a era do entretenimento, da diversão, né? Você perguntou antes, Paulo, sobre que políticas ou que legislação nós estávamos precisando. Nós não temos nenhuma legislação no Brasil que regulamente a relação criança e televisão. A criança brasileira está mais de 4 horas por dia diante da televisão. Eu falo criança até 5 anos de idade. E aqui programas, não necessariamente voltados para a criança. E quando voltados para a criança, ali tem violência, tem comerciais para fazer com que ela seja uma consumidora. Consumo. De sorte que hoje a obesidade infantil já é mais grave do que a desnutrição. E a obesidade gera estresse, gera problemas cardíacos futuros, o Ministério da Saúde já está preocupado com esse problema da obesidade infantil. E nós não temos legislação que regulamente, minimamente. Outros países têm, França, Canadá, Estados Unidos, os países europeus em geral têm uma legislação não coibindo a liberdade de imprensa em absoluto, apenas estabelecendo alguns critérios de relação em criança e televisão. Programas voltados para criança, por exemplo, não podem ter comerciais de produtos infantis, né? E tampouco pode-se usar a criança como convencedora do pai para comprar um produto que ela não necessita. Doutor Laurista, uma política pública para a primeira infância deve pressupor a preparação do profissional que vai lidar com a infância. O senhor que é pediatra por vocação, eu estou vendo aí até pela própria gravata que o senhor está utilizando com motivos bem atraentes para a criança, como o senhor vê a formação do profissional no momento em que pediatras são cada vez mais raros? Eu não quero nem falar sobre isso, porque nós vamos entrar talvez no assunto aprofundado demais. Como deve ser a formação do profissional nesse plano nacional para a primeira infância? Então, Paulo, como a gente já falou, a formação, onde está pecando a informação? Porque o modelo que existem é para cuidar, e o Vital já tocou nesses pontos, porque os pontos têm uma interface muito grande de você pensar na criança e já está pensando no adulto. Então, isso que está sendo
muito trabalhado. Por quê? Porque a criança não está tendo o tempo dela. E a criança tem que ter esse tempo. E o que vai o profissional? Seja ele pediatra ou não, porque nós sabemos que tem áreas que o médico tem que ser, né, um generalista, começando com a criança, né, e atender o adulto. Então, na formação, se ele tem o conhecimento, por exemplo, é que as informações chegaram muito assim, explosivas. Hoje nós temos publicações, nós temos assim, para falar alguns aspectos, nós temos uns 5 mil livros que saíram nos últimos 20 anos sobre esse assunto. Fora os artigos que vêm. Por quê? Muitas das comprovações, por exemplo, das mais simples, os sentidos, quais os sentidos que o bebê nasce? Tem pessoas que falam, bom, eu acho que ele cheira, eu acho que ele enxerga. Isso até pouco tempo tinha dúvida se ele estava enxergando ou não. O que ele enxerga? Então, ele sente a pele, você vê. A pele é o sentido que vem primeiro, é o primeiro que começa. Né? Com 7 semanas, ele já tem os corpúsculos táteis, ele já tem. O nosso estudante está sabendo disso, ele tem que ver o acontecimento. Aí você estuda embriologia, todos nós estudamos embriologia, física, só física. Apesar de toda essa gama de informações, de publicações, nada substitui o sentimento, a dedicação, a emoção, às vezes até mesmo a intuição, né? A boa intuição no sentido de voltar e tentar ver um pouco o mundo com os olhos daquele bebê. Exatamente. As carências, o que aquela criança necessita, as demandas. Né? Então, para falar um termo que já está em voga há alguns anos, ele tem que ver holisticamente. Então, se ele tem conhecimento que essa fase é super importante, como está o cérebro. Então você tem o embrião, depois você tem o feto, que é o nome, né, que a gente não usa. Nós que trabalhamos com essa parte de saúde mental, né, da mãe, do bebê, da família, nós falamos o bebê. Então o feto é a palavra certa, que quer dizer está feito, porque já tem 8 semanas, ele sai de embrião, ele passa de embrião para o feto. Então eu tenho que saber o que está acontecendo com aquele bebê já dentro do útero. Então, eu poderia até, então vamos fazer um currículo que possa ir encaixando essas, né, esses pensamentos e o que está provado cientificamente. Então, hoje, por que nós sabemos que tem 100, 150, 120 bilhões? O negócio é de bilhão, de neurônios que vão ter que ser trabalhados. Por que existe? Então, quando eu estiver dando a parte do sistema nervoso, posso falar nisso. Falando no bebê, então o embrião terminou a fase embrionária, começou a parte fetal. Como já está esse bebê? Hoje nós sabemos como estão os sentidos. Então, por que se a gente propõe, dizer, por que o tato veio primeiro? A natureza fez ao acaso, falou, bom, vai ser a visão, vai ser... Né? Ela teve, né, uma evolução. Então, e o que nós fazemos? Nós pegávamos muitas vezes as crianças, tinha até a fotografia do colega obstetra, segurando pelos pezinhos, que já era uma coisa errada, porque podia dar uma luxação do quadril, né, porque ele ficava com o peso todo em cima da articulação do quadril e dava um tapa. Então você já nascia levando uma agressão que hoje já está na lei, né, que não pode dar nem uma palmada. Mas o primeiro a dar a palmada era ele. Então ele tinha que chorar. Você está feliz? Então, o que evoluiu isso, mas vendo as coisas e com trabalhos científicos, que é muito importante o nascimento. Então, e aí veio a medicalização do nascimento. A mãe tinha que entrar, chegar, ter uma porta de entrada, uma via de acesso, pegar uma veia. Quem que falou que tem assim o parto natural? Claro que aquela porcentagem que tem, que é mínima em relação aos nascimentos, então você imagina, 10% vai ter que ter uma assistência terciária. Eu agradeço a presença de vocês, foi extremamente ilustrativa a entrevista. Nós é que agradecemos. Cidadania conversou com o pediatra e neonatologista Laurista Correia Filho e com o educador Vital Didonê. Mande suas críticas e sugestões. O endereço eletrônico é www.senado.leg.br/TV. Vale também para baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Cidadania agradece a atenção e até a próxima.